Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 3, 3 de agosto de 1900. Deus trabalha apenas sobre o nada. Encontrando-me no meu estado habitual, eu estava desejando e procurando o meu amante Jesus. Depois de haver esperado longamente, veio e me disse: Minha filha, por que me procuras fora de ti, enquanto poderias encontrar-me mais facilmente dentro de ti? Quando você quiser me encontrar, entre em você, chegue até seu nada, e aí, sem você, no brevíssimo giro de seu nada, descobrirá os alicerces que pôs em você e as construções que levantou em você, o ser divino. Esforce-se e vá. Eu olhei e vi os sólidos alicerces e os muros altíssimos que chegavam até o céu. Mas o que mais me surpreendia era que via que o Senhor tinha feito este grande trabalho sobre o meu nada, e os muros estavam todos fechados, sem nenhuma abertura. Via-se apenas no teto uma abertura que correspondia ao céu, e nesta abertura residia Nosso Senhor, sobre uma coluna estável, que sobressaía dos alicerces, formados sobre meu nada. Agora, enquanto eu estava toda assombrada, olhando o bendito Jesus, acrescentou: Os fundamentos, formados no nada, significam que a mão divina trabalha ali, onde está o nada, e jamais mistura suas obras com as obras materiais. Os muros sem abertura ao redor significam que a alma não deve ter nenhuma correspondência com as coisas terrenas, tanto que não haja nenhum perigo que possa entrar nem sequer um pouco de pó, porque tudo está bem fechado. A única correspondência que estes muros dão é para o céu, isto é, do nada ao céu e do céu ao nada. Este é o significado da abertura feita no teto. A estabilidade da coluna significa que a alma está tão estável no bem que não há vento contrário que a possa mover. E eu, que resido sobre esta, é verdade que a obra feita é toda divina. E eu que resido sobre esta, é verdade que a obra feita é toda divina. Quem pode dizer o que compreendia sobre isto? Mas minha mente se perde e não sabe dizer nada. Seja sempre bendito o Senhor e seja tudo para sua glória e honra. É importante, interessante isso que o Senhor fala, como já falou outras vezes, mas ele faz questão de estar repetindo para que fique bem selado, bem gravado na nossa alma essas verdades. Que Deus, uma das verdades, né? Que uma delas é que Deus somente trabalha no nada. Deus trabalha apenas sobre o nada. Então, a importância do esvaziamento, de nós tirarmos tudo aquilo que não pertence a Deus, esvaziarmos por completo nosso interior, nossa alma, desapegar-se de tudo e de todos. Aquele desapego que nada venha antes de Deus, nada, nada. Tudo seja secundário, daí por diante, mas que o primeiro lugar seja sempre o posto de Deus na nossa vida, seja sempre o posto dele e da sua santíssima vontade. E aí tudo mais será acrescentado. Então, tudo mais na nossa vida vai se dar a partir do que nós priorizamos a vontade de Deus na nossa vida,
a vida de Deus, a vida divina dele em nós, a sua santíssima vontade, operando em nós de forma plena e soberana. Só que isso só vai acontecer no esvaziamento, isso vai acontecer no nada nosso, quando a gente estiver liberto dos apegos terrenos, nesse vazio. A gente precisa fazer essa limpeza e deixar o vazio para que no vazio ele possa criar. E ali na Luísa ele foi criando essas colunas, na verdade esses muros dentro dela. Primeiro ela estava lá se lamentando porque ele não vinha, procurando por ele, procurando, ai, onde está meu Senhor? Onde está meu amor? E muitas vezes a gente também tem essa tendência de buscar o Senhor fora de nós. Ai, onde está Deus? Ai, não, Senhor, onde o Senhor está? E até mesmo nas circunstâncias, claro que Ele está em tudo, mas de forma mais direta, de forma mais real e concreta, Ele está dentro de nós. E Ele fala para ela, por que você está me procurando fora? Me busque dentro de você, entre dentro de você e me procure lá dentro, que é lá que você vai me encontrar. Não fique me procurando fora. E aí ela faz esse exercício de entrar dentro dela, e aí ela vê lá uns alicerces que Deus, o ser divino, colocou dentro dela. Ele fala, né? Entre lá e você vai ver os alicerces que colocou em você o ser divino, levantou em você. Construções que ele levantou dentro de você, ou seja, ele está edificando, está obrando, está trabalhando dentro da alma. Só que a gente só vai ver esse trabalho de Deus se a gente entrar para dentro de casa, se a gente entrar para dentro do castelo, se a gente ficar para o lado de fora, a gente não vai conseguir ver o trabalho que Deus está operando dentro de nós e não vamos encontrá-lo eh, de forma realmente espiritual, porque Deus é espírito, Deus não é matéria. Embora Ele esteja em todas as realidades, em todas as circunstâncias, esteja em as coisas criadas, mas ali existe fragmentos de Deus, existe ali um operar de Deus. Mas Deus mesmo, por essência, por completo, Ele não está nas coisas e nas outras criaturas. Existem ali atributos dele, existem reflexos dele, mas Ele mesmo inteiro, ele mesmo, ele pessoalmente, o lugar de habitação dele, dele estar é dentro da nossa alma. E aí ela viu esses sólidos alicerces e muros altíssimos, que esses muros chegavam até no céu e que surpreendia, ela ficava surpreendida com isso, com esse trabalho que havia sido feito dentro do nada dela. E percebeu que esses muros estavam fechados, que não tinha nenhuma abertura, apenas uma abertura para o céu, só para cima, na horizontal, na vertical. Existia uma abertura na vertical, para cima, em direção ao céu. E ali estava lá, Jesus, sobre uma coluna estável. E aí ela ficou assombrada e ele vem explicar para ela o que significa esses fundamentos, né? Esses fundamentos sobre o nada dela significa que a divina vontade ou o divino ser, Deus, ali está trabalhando. Mas ele trabalha apenas onde existe o nada, porque não se misturam as obras dele com as materiais, porque as obras dele são divinas, espirituais, não se misturam com as materiais. Embora a gente saiba que todo o material foi ele que fez, mas ele criou, mas ele não reside ali. É o que é importante. Ele não reside ali, não se mistura. E esses muros, sem abertura ao redor, ele vai explicando que significa que a alma não deve ter nenhuma correspondência com as coisas terrenas, ou seja, tem que estar fechado. Os muros estão fechados para que não haja correspondência, ou seja, não haja nenhum contato com as coisas exteriores, com as coisas da terra. E que com esse fechamento, com esse selamento ali desses muros, todos vedados, que não há nenhuma forma de se ter contato com o terreno, não vai ter perigo que possa entrar algo que está lá de fora para dentro. Então, ele trabalha nesse nada, fecha esses muros para que nada de fora entre ali dentro, nem pó. Ele fala que nem o pó pode entrar lá dentro, de tão bem fechado que ele deixa essa construção.
E a única correspondência, ou seja, a única abertura que ele deixa entre esses muros, dentro do nada da criatura, é para o céu. É a única comunicação, é do céu com ali dentro e ali dentro com o céu. E aí ele vai dizer, isso significa a abertura, né? Ele falando da abertura para o céu. A estabilidade da coluna significa que a alma está tão estável no bem que não há vento contrário que a possa mover. Então, essa coluna também que ela viu dentro dela, onde ele estava lá, é que ele firma a alma de tal forma, primeiro sela tudo ali que está para poder não entrar nada de fora, e também ali de dentro ela não pode se comunicar com o que está fora, e depois ele coloca ali uma estabilidade para que não se mova, para que nada mova a criatura daquele estado, aquele estado de nada, que só tem comunicação com a eternidade, só tem comunicação com o espiritual, só tem comunicação com o céu, só tem comunicação com o divino, só tem correspondência com o divino. E ele diz: "E eu resido sobre essa obra toda é feita toda uma obra divina. Então, o que vai acontecer o que acontece diante de nós é uma obra de Deus, é uma obra divina, não são obras humanas. Então, a nossa parte é apenas entrar no nada e ver Deus trabalhando e estar com Ele. No outro capítulo de 9 de agosto de 1900, tudo o que se quer e deseja deve-se querer e desejar porque Deus quer. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha, e depois de esperá-lo muito, assim que se fez ver, me disse: Assim como um instrumento musical soa agradável ao ouvido de quem o escuta, assim seus desejos, suas esperas, seus suspiros, suas lágrimas ressoam a meu ouvido como uma música, das mais agradáveis. Mas, para fazer com que desça mais doce e agradável, quero ensinar-te outro modo, isto é, desejar-me não como desejo teu, mas como desejo meu, porque eu amo grandemente manifestar-me contigo. Em suma, tudo o que você quer e deseja, você deve querer e desejar porque eu quero, isto é, levá-lo de dentro de mim e torná-lo seu. Assim será mais agradável tua música a meu ouvido, porque é música saída de mim mesmo. Depois ele adicionou: tudo que sai de mim entra em mim. É por isso que os homens se lamentam que não obtêm tão facilmente o que me pedem, porque não são coisas que saem de mim. E não sendo coisas que saem de mim, não é tão fácil que entre em mim e saiam depois para dar-se a eles. Porque sai de mim e entra em mim tudo o que é santo, puro e celestial. Então, por que se surpreender se a audiência está fechada, se a que pedem não é assim? Por isso, você tenha em mente que tudo que sai de Deus entra em Deus. Quem pode dizer o que compreendia sobre estas palavras? Mas não tenho palavras para me explicar. Ah, Senhor, dá-me a graça que possa pedir tudo o que é santo, o que seja desejo e vontade tua. Assim poderás comunicar-te comigo mais abundantemente. Então, o segredo para sermos atendidos por Deus, para termos essa comunicação ininterrupta, os bens celestiais, tudo aquilo que é mais importante, que é os bens que estão contidos dentro de Deus, é que nós possamos pedir aquilo que Ele quer. Dá-nos a graça, Senhor, de pedir o que é santo e que seja desejo e vontade tua. Tudo aquilo que é santo, porque se é santo vem do Senhor, e aquilo que é desejo e vontade sua. Que a gente possa pedir apenas aquilo que o Senhor quer. E porque o Senhor quer, aí nós vamos pedir. Então, dá-nos essa graça, Senhor, de pedir aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para nós. E o que o Senhor deseja para nós é que sejamos
esses espaços da tua vida, esses espaços da tua habitação, do teu reinado, do teu governo. Sejamos esses tabernáculos da tua existência, da tua manifestação. É esse o seu maior desejo, que nós correspondamos ao plano original para o qual o Senhor nos fez. Nos fez para ti. O Senhor nos fez para que o conheçamos, para que o amamos, a partir desse conhecimento o amamos e o desejemos. E desejamos essa união, essa união, essa fusão de vida, de vontade com o Senhor. Esse relacionamento, que é um relacionamento divino, não é um relacionamento humano, porque o Senhor é divino. Um relacionamento que é santo, um relacionamento que é puro, um relacionamento que é agradável. Então ele está falando ali no começo que ela estava pedindo, era como se fosse uma música, pedindo por ele, esperando por ele. Ah, Senhor, vem, vem, Senhor, vem. Aí isso é uma música agradável, mas é só agradável se for aquilo, esses pedidos, se for um pedido que é aquilo que ele mesmo quer. Então, quando a gente pede, Senhor, vem trabalhar em mim, Senhor, opera dentro de mim, Senhor, me purifica. Então, esses pedidos Ele quer isso conosco. Então, se Ele quer, quando a gente pede, Ele vem, Ele atende, por quê? Porque é o que Ele deseja, é o que Ele está esperando. Então, que nós possamos compreender que o que vai agradar a Deus, a música agradável a Deus é aquela que corresponde ao que Ele mesmo quer. Então, os nossos desejos, as nossas esperas, os nossos suspiros, as nossas lágrimas, elas vão ressoar como uma música agradável ao Senhor se estiver em conformidade com aquilo que Ele quer. Então, se Ele quer que nós amemos, então nós vamos amar, porque Ele quer. Se Ele quer que nós vamos trabalhar porque Ele quer. Se nós vamos parar e vamos ficar só escutando, só observando, nós vamos fazer porque Ele quer. Então, tudo que Ele quer, nós vamos fazer porque Ele quer, e não porque a gente quer. Então, no estado de vida nosso, a maioria das coisas que estão dispostas no nosso estado de vida, a gente faz sem medo de errar, porque Ele já nos colocou no posto para que aquelas realidades possam serem executadas, possam serem feitas. Então, é a vontade dele. Então, quando a gente está fazendo atos dentro da nossa realidade de vida, que são coisas boas e ordenadas dentro do nosso estado de vida, é agradável a Deus porque Ele quer isso exatamente que nós façamos. E se relacionando a realidades espirituais também, até mesmo coisas que nós fazemos, porque quando a gente está fazendo as nossas coisas do ordinário, a gente é tão automático que a gente não acha que está fazendo para Deus, que a gente está fazendo porque Deus quer. Mas mas é isso. Se a gente está fazendo é porque Ele quer que a gente faça. O que falta para a gente é a consciência de que aquilo é a vontade de Deus, de que aquilo que é o que Ele quer. E se a gente tem a consciência de que é o que Ele quer, então a gente está fazendo porque Ele quer. Então, se eu preciso daqui a pouco preparar, meu filho vai acordar, né, os demais também, mas o que precisa de cuidados vai acordar, eu preciso cuidar, preparar o café, o lanche e tudo mais dele. Se eu tenho a consciência de que é isso que o Senhor quer, eu vou lá fazer, não porque Ele precisa, porque eu tenho que fazer, porque é meu dever, porque faz parte da minha rotina ali que eu tenho que fazer, não, mas eu vou fazer porque Deus quer que eu faça. Então se torna diferente quando eu tenho a consciência de que aquilo que eu preciso fazer é porque eu vou fazer porque Deus quer que eu faça. E ali Ele põe o selo dele, porque eu estou reconhecendo, eu só vou fazer isso porque Deus quer. Porque Deus quer que eu faça. Em relação à meditação também. É algo que também está posto ali dentro já entrou na ordinariedade da minha vida. Então, eu não posso fazer apenas porque faz parte da rotina do ordinário, mas porque Deus quer que eu faça. Então, porque Deus quer que eu faça, eu vou fazer, porque Ele quer que eu faça. Então, é bastante coisa que ele fala, assim,
tudo que você quer e deseja, você deve querer e desejar porque eu quero eu. Porque quero eu, porque eu quero. E isto é levá-lo de dentro de mim e torná-lo seu. Então, quando a gente faz algo que é porque Deus quer, nós estamos tomando esse algo de dentro dele e estamos levando para ele, porque quando a gente faz porque Deus quer, nós estamos glorificando ele. Então, nós tomamos dele e devolvemos para ele. Isso é muito, nossa, isso é importante, meu Senhor, que essa verdade ela seja selada dentro da nossa alma, que tudo que sai de dentro de Deus entra dentro de Deus. E é só por isso. E quando nós muitas vezes queremos algo que não está dentro de Deus e muitas vezes ele não nos atende, às vezes a gente fica bravo, bravo com Deus, porque Deus não me dá, Deus não me concede, mas não está dentro dele. Se não está dentro dele, ele não vai liberar. Porque se sai dentro dele, vai voltar para ele. Mas se é algo que não está dentro dele, ele não vai dar, porque depois tem que voltar. E aquilo que não é dele não vai voltar para ele. Então, por isso que muitas vezes ele não nos concede coisas, não nos concede realidades, não concede pedidos, porque não estão em conformidade com o que ele quer. E se não está em conformidade com o que ele quer, não vai sair de dentro dele. Então, porque tudo volta para Deus, tudo que sai de Deus volta para Deus. O que é importante aqui nesse trecho, que ele quer que a gente compreenda é isso, que tudo que sai de Deus entra dentro dele. Então, tudo que nós queremos e desejamos, deve querermos e desejarmos porque Deus quer. Em primeiro lugar, porque Ele quer. Então, se Ele quer isso, então eu vou querer, porque Ele vai me dar, está dentro dele, Ele me dá. E depois que Ele me dá, eu devolvo para Ele. Ele pega de volta, Ele toma, eu entrego de volta para Ele. E aí existe essa comunicação de desejos, essa comunicação de fazer, essa comunicação de existência, essa comunicação de vida entre a criatura e o Criador. Então, se o Senhor quer, assim, então nós vamos querer. Então, se Deus não quer, então eu não quero. Então, eu quero o que Deus quer e rejeito o que Deus rejeita. É muito importante a gente compreender isso e viver dessa forma, só fazendo o que nós fazemos porque Deus quer que nós façamos. Só desejando o que Deus deseja porque é isso que Ele quer. Amém, Fiat.